Certo. Quantos anos você tem? 7. Aquela mulher sentada bem ali entre eles, você já a viu antes? Sim, senhor. Quem é ela? Minha mãe. Essa mulher passou meses treinando o próprio rosto para parecer uma mãe destruída pelo luto e por um bom tempo quase funcionou. Sinto o pulso, mas ela não respira. Lábios roxos, o que eu faço? Senhora, Tá saindo água pelo nariz dela. ela tem pulso, senhora? Não, ela não tem nada. Ela tá roxa. Os advogados dela a pintaram como uma mãe solteira devastada, que perdeu a filha em um afogamento acidental, uma tragédia de poucos segundos. Uma mãe que teria feito de tudo para salvar a própria criança. Só que existia uma testemunha que ninguém tinha convidado para aquele julgamento até a acusação decidir chamá-la ao banco. Uma testemunha de apenas 7 anos, o próprio filho dela. Como ela tá fazendo isso, a Jota? Colocando a mão sobre o rosto dela. Você poderia me mostrar como ela colocou a mão sobre o rosto da sua irmã? Tá? Não, senhor. Você não quer fazer isso? Não, senhor. Tudo bem. Esse é o momento em que Amanda Lewis entendeu que a história do afogamento acidental não tinha a menor chance de competir com o que o próprio filho dela tinha visto. O momento em que ela percebeu que não ia para casa, nem naquele dia, nem nas próximas décadas. A filha dela estava morta. O filho dela estava testemunhando contra ela. E a prova do que realmente aconteceu naquela tarde de 8 de agosto de 2007 estava prestes a sair da boca da única pessoa que viu tudo. And your objections noted for the record. Previous order of the court is still in place. Hey, James. Hey, James. Isso. Give me your hand. All right. Give me. Here. Hey, Jay, do you see these people sitting over here? Isso. Esto, Flórida, uma pequena vila localizada no condado de Holmes, Estados Unidos. Amanda Lewis, 27 anos, técnica de enfermagem, tinha acabado de terminar um plantão noturno na Bonifay Nursing Home. Chegou em casa exausta, pronta para dormir. Seus 2 filhos já estavam acordados. Adriana Elaine Hutto, 7 anos, e o meio-irmão dela, AJ, de 6 anos, assistindo o desenho animado. O plano era simples: descansar um pouco e, à tarde, levar as crianças para comprar material escolar. Mas era início de agosto, com temperaturas passando dos 37 graus, e as crianças queriam nadar na piscina do quintal. Amanda disse não. Tinham planos. Mandou os 2 brincarem lá fora enquanto ela trocava a roupa na máquina de lavar. A piscina do quintal tinha apenas 2 metros de profundidade. A escada estava trancada dentro de um galpão, e as crianças conheciam a regra sem supervisão de Amanda. A piscina estava proibida. Guarde essa informação. Foi então que AJ entrou correndo em casa, gritando que Adriana estava na piscina. Amanda, achando que a filha estivesse apenas perto da água, mandou o menino avisar AJ ela para sair. Foi só quando olhou pela porta dos fundos que viu AJ agachado na beirada da piscina, tentando alcançar algo dentro d'água com as próprias mãos. Quando Amanda correu para fora, Adriana estava de bruços na piscina, inconsciente. Eu preciso de uma ambulância, por favor. 911. Eu preciso de uma ambulância. O que houve, senhora? Minha filha caiu na piscina e não tá respirando. Onde é, senhora? Em Straw. Senhora, qual é o seu endereço? 3343 First Avenue South. 3343 First Avenue South. Sim, fica logo depois dos Correios, bem no final da rua. Qual é o seu número de telefone, senhora? 850-263-0759. E ela não tá respirando. Quantos anos é no pé? Ela tem 7 anos. Os socorristas chegaram em poucos minutos. Adriana foi levada de helicóptero para o Bay Medical Hospital. Por mais de 1 hora, os médicos lutaram para salvar a menina de 7 anos. Chegaram a conseguir um pulso brevemente, mas os pulmões dela já estavam encharcados demais. Às 17h05, Adriana Elaine Hutto foi declarada morta. Guarde esse horário. Ele vai voltar a importar mais adiante, quando a promotoria reconstruir, minuto a minuto, o que realmente aconteceu naquela tarde. O chefe do Corpo de Bombeiros do condado classificou o caso como mais um trágico acidente de afogamento, infelizmente não incomum na Flórida. A polícia local não encontrou
A princípio, nenhum indício de crime, apenas uma criança que se afogou em uma piscina. As autoridades demonstraram solidariedade a Amanda, uma mãe solteira que tinha acabado de perder a filha da forma mais traumática possível. Essa era a versão que Amanda queria que todos vissem. Mas, poucas horas depois da morte de Adriana, o próprio irmão dela contou aos avós algo que mudaria essa investigação para sempre. Tava tentando escapar da mamãe. E então a mamãe a puxou de volta pro carro. E então, quando chegaram em casa, a mamãe a jogou de volta na piscina. E então ela começou a se afogar de novo. AJ disse que a irmã não tinha se afogado por acidente. Disse que tinha visto a própria mãe afogar, lá de propósito. Chocados, os avós levaram o menino imediatamente até a delegacia para prestar depoimento. Minha irmã, ela me esperou e espirrou algo que faz tudo ficar com um cheiro bom. E ela fez. Ela fez as coisas que não devia. Então minha mãe ficou brava. Aí ela jogou ela na piscina e depois mandou ela ir para algum lugar. E ela disse não, porque a mamãe não queria que ela fosse de novo. 5. E aí a mamãe teve que entrar no carro para ir buscar a Adriane. Então, a Adriane estava tentando escapar da mamãe. E aí a mamãe puxou ela de volta pro carro. Então, quando elas chegaram em casa, a mamãe jogou ela de volta na piscina. E aí ela começou a se afogar de novo. A Adriane começou a se afogar. Então, quando ela teve que tomar banho, a mamãe disse: minha mãe me mandou ir buscá-la. E quando eu tava em pé no carrinho, ela tava morta. Então você ficou em pé no carrinho? Entendi. Sua irmã sabia nadar? Ela tava de cabeça pra baixo na piscina. Ela tava de cabeça para baixo quando você a encontrou? Quando ela caiu ou quando você a encontrou? Quando eu a encontrei. Quando você a encontrou? Note que ao falar que encontrou a irmã sem vida, o garoto não demonstra nenhuma emoção. Claramente ele não entende o peso do que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, a polícia chamou Amanda para um novo depoimento. Eu te contei brevemente o que o A tinha dito. Eu não sei como dizer isso, mas ele parece acreditar que você a afogou. Bem, eu não sei por que ele pensaria isso. Quer dizer, eu nem tava lá fora, eu tava dentro de casa. Por que ele acusaria você de afogar sua filha? Ele gosta de inventar histórias. Quer dizer, ele tem... não sei se eu diria estranho, mas ele tem uma imaginação muito fértil. Quem jogou ela na piscina? Minha mãe. Ah, a mamãe jogou quem na piscina? Minha irmã, Adriana. Ok, e aí, o que aconteceu quando ela jogou ela na piscina? Ela começou a segurar o rosto. Aí a Adriana começou a gritar. Então eu fiz pum, pum, pum com minha arma. Ok. Aí a mamãe disse, para com isso. Aí eu não parei. Então ela... Aí a Adriana gritou, a Jota, chama a polícia. Você disse que sua mãe segurou o rosto dela. Como ela segurou o rosto dela? Amanda ainda sustentava que não tinha nada a ver com a fatalidade. Confiava que sua defesa a livraria de qualquer acusação e iria continuar mantendo essa versão por um bom tempo. O que a defesa ainda não sabia é o quanto esse caso estava prestes a mudar de figura para as autoridades. Um mandado de busca foi expedido, e o que os policiais encontraram dentro da casa de Amanda foi profundamente perturbador. O quarto das crianças cheirava a urina, um cheiro que atingiu os investigadores assim que entraram. O ambiente estava praticamente vazio. Havia camas, um pequeno vagão vermelho, 2 brinquedos infláveis de piscina largados no quintal. Só isso. 2 crianças menores de 8 anos dividiam aquele quarto e não havia um único brinquedo lá dentro. Quando questionada, Amanda tinha uma explicação. Teria confiscado os brinquedos das crianças como castigo uma semana antes e guardado tudo dentro do galpão, o mesmo galpão onde trancava a escada da piscina. Os policiais foram até o galpão.
Não havia nenhum brinquedo lá dentro. Guarde essa informação. Se Amanda mentiu sobre um detalhe tão simples quanto o paradeiro de alguns brinquedos, que outras verdades ela poderia estar escondendo? A versão de Amanda continuava a mesma. Adriana teria escorregado dentro da piscina tentando tirar insetos da água, mas os promotores estavam prestes a revelar algo capaz de derrubar completamente essa explicação. No dia seguinte, ela se submeteu a um teste do polígrafo. Surpreendentemente, ela passou. Ainda assim, não seria suficiente. Para mim, meus filhos, eles fizeram o meu mundo. Eles me tornaram uma pessoa mais forte. Eles realmente me fizeram sentir, de uma forma muito profunda, como se eu fosse exatamente tudo aquilo que eu sempre deveria ser na vida. O laudo da autópsia mostrou múltiplos hematomas na testa de Adriana. Segundo a legista responsável, esses hematomas indicavam lutas sinais de que a menina havia sido segurada debaixo d'água contra a própria vontade. Em setembro de 2007, um mandado de prisão foi expedido. Amanda Lewis foi presa e indiciada por homicídio doloso em primeiro grau. Antes de seguirmos para o julgamento, existe algo do passado de Amanda que a promotoria usaria para construir, diante do júri, um retrato dela como mãe. Aos 17 anos, Amanda teve um filho chamado Alex. Aos 16 meses de idade, o bebê morreu. A causa registrada foi uma convulsão. Pouco depois de ter Adriana, Amanda serviu por um curto período nas Forças Armadas Americanas, período em que ficou separada da filha recém-nascida. Adriana foi diagnosticada, mais tarde, com TDAH e problemas comportamentais, e aquela separação inicial só teria fragilizado ainda mais a relação entre as duas. Em 2005, Amanda e os filhos se mudaram para Esto. Ela trabalhava sozinha, sustentando a família como técnica de enfermagem. Sobre a relação com as crianças, ela sempre negou qualquer castigo físico, só timeouts e outras punições leves. Segundo ela, amava os dois profundamente. Para mim, meus filhos foram o meu mundo inteiro. Eles me fizeram uma pessoa mais forte. Me fizeram sentir que eu era tudo o que eu deveria ser. Só que havia mais uma peça que a promotoria usaria contra ela. Uma colega de trabalho, Kimberly Yates, testemunharia sobre um episódio ocorrido meses antes da morte de Adriana. Ela chegou muito brava naquela manhã. Andou pelo posto de enfermagem, entrou pela porta muito frustrada, jogou as mãos pro alto e disse: "Eu vou matá-la, eu não aguento mais." E uma das outras enfermeiras, que estava meio sentada atrás de mim, ela levantou a mão e disse: "Calma, Amanda." Ela disse: "Você precisa vir comigo, precisamos ir ali atrás e conversar." Onde estavam as crianças? A Adriana estava logo atrás dela e ela estava chorando. O que você fez com a Adriana naquela noite? Bem, a outra enfermeira levou a Amanda para os fundos e eu peguei a Adriana e a coloquei no meu colo. O Estado ofereceu um acordo a Amanda. Se declarasse culpada por homicídio culposo, cumpriria 10 anos e, eventualmente, sairia em liberdade. Segundo o próprio advogado dela, Amanda olhou nos olhos dele e disse: "Eu não matei minha filha e eu não vou admitir algo que eu não fiz." Amanda escolheu ir a julgamento, e essa decisão estava prestes a se revelar catastrófica. Fevereiro de 2008, a promotoria construiu o caso peça por peça. Os hematomas no rosto de Adriana, segundo os peritos, eram compatíveis com uma mão cobrindo o rosto, marcas no formato de dedos na testa, nas bochechas e no queixo. Depois vieram as medidas da piscina. 2 metros de profundidade. Adriana tinha 19 metros de altura. Se ela simplesmente tivesse caído, sem bater a cabeça, teria conseguido ficar em pé com facilidade. Mas o momento mais delicado e mais decisivo de todo o julgamento aconteceria quando o próprio filho de Amanda subisse ao banco das testemunhas. O que a Adriana fez naquele dia? Nada. Ela fez alguma coisa para se meter em encrenca naquele dia? Sim, senhor. O que ela fez, AJ? Depois, passou um spray de limpeza em todas as janelas. Ah, é? Por que ela estava fazendo isso? Eu não sei. Ela estava passando algum outro spray naquele dia? Sim, senhor. Como era o cheiro? Horrível. Horrível. Certo. A Jay não via a mãe desde o dia da morte da irmã. Quando entrou na sala, nem percebeu que Amanda estava ali. Você sabe me dizer o que é uma mentira? É quando não é verdade. E o que é a verdade? É quando não é mentira. Se eu te dissesse que sua mãe está aqui na sala hoje, isso seria verdade? Não, senhor. Por quê?
porque ela está na cadeia. Foi só quando o promotor apontou diretamente para a mesa da defesa que AJ finalmente reconheceu a própria mãe e desabou em lágrimas na hora. Aquela mulher sentada ali, você já a viu antes? Sim, senhor. Quem é ela? Minha mãe. Mesmo em lágrimas, mesmo reconhecendo a mãe pela primeira vez em meses, Ajó continuou o depoimento. Usando um desenho que ele mesmo fez para explicar o que tinha visto, apontou, item por item, para cada elemento da cena. Você desenhou isso? Isso te ajudou a explicar o que aconteceu? Te ajudou a contar a história do que aconteceu? Sim, senhor. Tudo bem. Agora veja, a J, este amarelo, tem algo escrito nele. Essa letra é sua? Essa letra pequena? Sim, senhor. Certo, mas a letra grande é sua. Se usarmos este diagrama aqui, que só tem a sua letra, foi você quem fez tudo isso e fez todo esse desenho? Sim, senhor. Certo. Com isto, meritíssimo, apresentamos isto como prova 2B da acusação. Rejeitada a objeção da defesa. Ajó continuou seu depoimento e explicou um desenho que a promotoria usou como prova da crueldade de Amanda. Me diga, AJ, o que é isso aqui? Minha piscina. Sua piscina? Sim, senhor. Aquela que estava nesta foto que acabamos de ver alguns minutos atrás? Sim, senhor. Tudo bem. E quem é este aqui? Eu. O que você está fazendo, AJ? Eu estava brincando. Tudo bem. Você estava brincando com alguma coisa? Sim, senhor. Com o que você estava brincando? Aquilo. Certo. O que é para ser isso? Bem, eu não consigo me lembrar. Certo. Você não consegue se lembrar? Sim, senhor. Tudo bem. O que é isso aqui? Uma árvore. Você estava brincando na árvore ou em volta de uma árvore? Na árvore. Na árvore, certo? Sim, senhor. Agora, me diga uma coisa. O que exatamente é isso que temos aqui na nossa frente? Quem é esta ou o que é isto? Minha mamãe. Certo. E o que ela está fazendo? Matando minha irmã. Mais tarde, quando a legista foi questionada sobre os hematomas encontrados no rosto de Adriana, ela colocou a própria mão sobre o próprio rosto. Os hematomas bateram perfeitamente com o formato da mão. Apesar de todo o peso da acusação, a defesa levantou pontos que, isoladamente, faziam algum sentido. A J tinha apenas 6 anos quando a irmã morreu e 7 quando testemunhou. A defesa argumentou que ele não era uma testemunha confiável, afinal, Amanda já havia dito à polícia que o filho adorava inventar histórias, como a maioria das crianças daquela idade. Ao longo dos questionamentos, a versão de AJ mudou 14 vezes diferentes. Um especialista chamado pela defesa afirmou que crianças menores de 10 anos raramente são consideradas testemunhas competentes. A defesa também apresentou um argumento estatístico. Só naquele ano, 95 crianças com menos de 14 anos morreram afogadas na Flórida, o estado que lidera o país em mortes acidentais por afogamento infantil. Mas o ponto mais grave levantado pela defesa foi sobre a própria autópsia. O legista responsável pelo exame de Adriana, Dr. Charles Sebert, jamais chegou a testemunhar no julgamento. Ele já havia sido suspenso antes mesmo do caso de Amanda encontrado responsável por centenas de autópsias falhas, teve a licença revogada e fugiu da Flórida. Em sua ausência, foi a própria assistente administrativa dele, sem qualquer formação médica e com condenações anteriores por perjúrio, quem leu as anotações dele em tribunal, no lugar de um depoimento real. Depois desse caso, Sebert se mudaria para Nova Jersey e passaria a trabalhar como palhaço e mágico em festas de aniversário infantil. A defesa ainda apontou para o padrasto de Amanda, Chuck, sugerindo que a relação tensa entre os dois, envolvendo alegações de investidas sexuais indesejadas por parte dele, negadas por Amanda, poderia ter motivado uma vingança e, por fim, criticou o manejo da cena do crime.
Como a morte de Adriana foi inicialmente tratada como acidente, a polícia só começou a coletar provas dias depois. Familiares chegaram a remover porta-retratos, mover brinquedos e até esvaziar a piscina, que foi inflada de novo apenas para fotos, nunca sendo devidamente periciada como deveria. Meu nome é Amanda Lewis. Quantos anos a senhora tem, senhora Lewis? Tenho 29 agora. 28, desculpa. A senhora tá nervosa? Sim. A senhora tem conseguido dormir? Não, senhor. Tem conseguido comer? Não, senhor. A senhora ouviu o depoimento que foi reproduzido aqui hoje? O depoimento que a senhora deu à polícia no dia em que isso aconteceu? Sim. A senhora disse a verdade a eles naquele dia? Sim, senhor. Quando a senhora olhou para fora e viu o Age em pé naquele carrinho, havia alguma água transbordando da piscina naquele momento? Não, senhor. Não havia. O Ajá chegou a se molhar? Não, senhor. Ele precisou trocar de roupa? Não, senhor. Quando a polícia chegou lá, ele estava molhado? Não, senhor. Quando a senhora chegou lá perto da sua filha, como a senhora conseguiu tirá-la da piscina? A senhora conseguiu fazer o que o Alan Carley está fazendo nesta foto ou algo parecido com isso? Eu tive que ficar ao lado da piscina e me inclinar em direção a ela. A piscina desmoronou quando a senhora se inclinou contra ela? Senhor. A senhora tá vendo o Alan Carnley ali em cima? Foi mais ou menos isso que a senhora estava fazendo, se esticando para dentro da piscina? Sim, senhor. E como a senhora conseguiu segurar a Adrienne? Eu consegui me esticar o suficiente para pegar o pé dela. Certo. E como a senhora passou por cima da borda da piscina? Eu a puxei para mim, a virei e a tirei de lá. Certo. Novamente, a piscina desmoronou quando você fez isso? Não, senhor. Então, o que você fez depois que a tirou de lá? Eu a tirei de lá, coloquei-a no chão e tentei fazer RCP nela. Agora, você disse em seu depoimento que não é muito boa em RCP. Eu fiz o curso na minha certificação de CNA, mas nunca precisei fazer. Agora, ouvimos depoimentos de que talvez você seja uma mãe rigorosa. Você acha que é uma mãe rigorosa? Eu só tento fazer com que eles obedeçam. Certo. Como era? E ouvimos dizer que a Adrienne era teimosa. Ela era teimosa? Sim, senhor. Você teve que levá-la ao médico? Você mencionou em seu depoimento que teve que levá-la ao médico. Sim, senhor. A última ligação que recebi da escola, ela tinha se envolvido em uma briga, a menina. E eu tinha ligado para Laurel Oaks, em Dalton, e a levei para lá. Amanda decidiu testemunhar em sua própria defesa. Ela insistiu que não havia água transbordando da piscina quando encontrou AJ parado no vagão vermelho, que o menino não estava molhado, que não precisou trocar de roupa. No segundo dia de audiências, 2 dos jurados titulares deixaram de comparecer e precisaram ser substituídos por suplentes. Depois de 3 dias de julgamento, o júri deliberou por apenas 1 hora. Nós, o júri, decidimos o seguinte quanto à ré Amanda Elaine Lewis, em relação à primeira acusação deste caso. A ré é culpada conforme a acusação de homicídio doloso em primeiro grau. Nós, o júri, decidimos o seguinte quanto à ré Amanda Elaine Lewis, em relação à segunda acusação deste caso. A ré é culpada conforme a acusação de abuso infantil agravado. Assim declaramos todos nós, datado deste dia 22 de fevereiro de 2008, assinado por Eugênio E. Segundo a legislação da Flórida, existem apenas 2 penas possíveis para homicídio doloso em primeiro grau cometido durante a prática de outro crime: morte ou prisão perpétua. E eu simplesmente esvaziei. Eu simplesmente esvaziei a arma e corri. Eu corri. Amanda Lewis foi condenada à prisão perpétua, sem direito a condicional, pelo assassinato da própria filha. Em 2010, Amanda entrou com um recurso, que foi negado. Mas, em 7 de novembro de 2025, uma nova petição de revisão pós-condenação foi protocolada, alegando 4 violações constitucionais relacionadas à composição do júri original. A petição afirma que o juiz dispensou um jurado, mesmo o considerando apto para servir, sem a presença nem a aprovação de Amanda. E que outra jurada, que tinha apenas 17 anos na época, deixou de revelar que havia ouvido o investigador-chefe afirmar, de forma falsa,
que Amanda era viciada em drogas e nunca deveria ter tido filhos. Hoje existe até um movimento organizado com um site próprio pedindo a libertação de Amanda Lewis, alegando que as técnicas de interrogatório usadas contra ela seriam proibidas pelos protocolos atuais da Flórida. Amanda segue presa há mais de 17 anos, cumprindo pena como detenta aqui 21185 na Homestead Correctional Institution for Women. O que você sente em relação ao AJ? Ele agora tem 15 anos. Você não vê há 7 ou 8 anos, desde que ele estava naquele tribunal testemunhando contra você. Se você tivesse a chance de falar com ele, o que diria? Que eu o amo. E não importa o que aconteça, eu sempre o amarei. E que de forma alguma eu o culpo pelo que aconteceu. AJ, hoje com 24 anos, trabalha como bombeiro, foi adotado por uma família cristã e descreve a própria vida atual como uma reviravolta completa em relação à infância que teve. Ele segue afirmando, palavra por palavra, tudo o que disse naquele tribunal aos 7 anos de idade e se recusa, até hoje, a ver a própria mãe biológica. O recurso segue em aberto, o processo continua ativo e a pergunta sobre o que realmente aconteceu naquele quintal na tarde de 8 de agosto de 2007 continua dividindo quem estuda esse caso até hoje. Você acredita que a justiça acertou ao condenar Amanda com base principalmente no depoimento de uma criança de 7 anos? Ou você acha que essa nova revisão do processo pode realmente mudar o resultado desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê no próximo.